Olá, acadêmicos. Para resolver a lista de questões, né, que eu deixei para vocês, a gente vai, eu vou fazer em duas partes. A primeira aqui vai falar sobre a questão número um, né, a primeira questão, que trata de entregas impróprias, né? Falar por que, de fato, elas são impróprias, em que situação ela se encaixa aí. Na primeira, a gente vai ter essa integral aqui, né, que a função que está sendo integrada aí é definida como x sobre x menos 1. Nesse caso aqui, nós podemos perceber que x menos 1 é diferente de zero, né? Por definição aí, em razão da própria função que é uma fração, né? Uma razão. Isso aqui implica que o x é diferente de 1, ok? Com isso, a gente pode afirmar que nesse caso o problema está no limite inferior da integração, né? Então, se você for colocar aí uma mais detalhado nessa explicação, basta você colocar que a função não está definida em um dos intervalos, nesse caso aí de integração, né? Nesse caso, o limite inferior, que é x igual a 1. Ok? Segundo, nesse caso aqui, a função ela definida como coloca f de x, 1 sobre 1 mais x. Ok? Essa função aqui vai estar definida para todo x real, ok? Então não vai ter problema em relação a como é que ela é formada, né? Sua lei de formação em relação ao seu domínio. O problema está no limite superior, né? Teoricamente, né? No caso aqui, um dos limites é infinito, não está bem definido dessa forma. Então, para ter mais sentido na hora de integrar, a gente passa o limite no limite inferior dessa integral. Então, se você for explicar com mais detalhes, basta perceber que o limite inferior da integração ele está indo para o infinito, certo? Ou é infinito. Então, nesse caso, para ficar melhor definida a integral, a gente passa o limite, né, de uma variável tende ao infinito, que assim faz mais sentido na hora da integração. A terceira questão, né, novamente, é a questão dos limites superiores e inferiores aí, né? A função definida aqui, chamar f de x, eu tenho aqui que é x ao quadrado exponencial de x menos x ao quadrado. Ou ainda, né? Pode ficar com f de x, x ao quadrado dividido para exponencial de x ao quadrado, certo? Nesse caso aqui, a gente tem que... Meu x aqui vai valer para todo o valor real, né? Não vai ter problema, porém a integração está sendo de menos infinito a infinito, né? E esse comportamento, para ter um sentido, a gente aplica o limite, né, nos intervalos, tanto no limite superior como no limite inferior. Aqui o inferior é menos infinito e o superior é mais infinito. Então, se a gente for colocar uma explicação aí, a gente coloca que é preciso aplicar o limite nos limites superior e inferior para poder ter mais sentido e no caso ter mais tá melhor definida a integral para a gente calcular posteriormente, ok? Aqui no item 4, né, a integral da cotangente de x, o que a gente tem, né, a função aqui que está sendo integrada, chamar de f, é a função cotangente que é 1 sobre a tangente, né, que é 1 sobre a tangente de x, certo? Aqui nosso limite de integração é o seguinte, essa função aqui, de menos infinito até infinito, a gente percebe que o limite inferior não está bem definido aqui, né, em relação à integral. Então a gente vai passar o limite, certo? Da integral, né, de a até π sobre 4, quando o meu a tende a menos infinito da cotangente de x, certo? Aqui o problema está no limite inferior, né? Então a gente vai passar o limite no limite inferior da integral para calcular, né? Lembrando que você vai ter que calcular a integral, né, e depois analisar em relação aos seus valores aí da integração, porque o que a gente pode também perceber, né, a gente relembrar aqui que a tangente ela é uma função assim como qualquer função trigonométrica, é uma função periódica. Tem que analisar aqui em alguns casos. Mas a priori, o que a gente pode primeiro, né, esclarecer que a função que é integral ela é imprópria por causa desse limite inferior, ok?
E que a gente vai ter que passar o limite dela para fazer a integração, fazer mais, tá melhor definido, ok? Aqui na questão 2, ele pede para a gente determinar se a integral é convergente ou não, certo? No caso, convergente ou divergente, calcular aquelas que são convergentes. As divergentes são aquelas que, né, que não vão para um valor, né, elas divergem em algum momento. As convergentes que vão convergir para um valor depois de calcular a integral. Bora fazer aqui o item 1 com vocês. Nesse caso aqui o limite inferior não está bem definido, então vou passar o limite quando o meu b tende ao infinito na integral de 3 a b, certo? 1 sobre x menos 2 elevado a 3 sobre 2 dx, ok? Certo, então aqui o que a gente pode fazer, né? A gente vai pode usar uma substituição, u é igual a x menos 2. Isso aqui implica que o meu du é igual ao meu dx, certo? Então essa integral aqui ficará a integral de du sobre u elevado a 3 sobre 2. Esse aqui, por sua vez, é a integral de u elevado a menos 3 sobre 2 du. Logo, isso aqui ficará u menos 3 sobre 2 mais 1 dividido para menos 3 sobre 2 mais 1, mais uma constante. Certo? Fechando aqui essa primeira parte, ficará u. Aqui ficará menos 1 sobre 2 dividido para menos 1 sobre 2, né? Mais uma constante, organizando menos 2 vezes sobre raiz de u. A gente pode voltar para a nossa variável original aqui, certo? Que tem o seguinte, deixa eu só organizar aqui. A gente pode dizer que então que a integral aqui ficará o limite quando b tende a infinito, ok? Vou botar aqui. Aqui ficará menos 2 sobre raiz de x menos 2. Quando b tende a infinito, a gente tem que essa expressão aqui vai para o infinito, logo isso aqui vai para zero, certo? Então essa integral aí, ela tende a zero, logo ela converge para zero, logo uma integral convergente, ok?